Olá amigos, aqui é a Yui, sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde a gente vai falar da Turkey Side Story, que é uma novel oficial de Final Fantasy VII. Aqui no canal a gente já tem a outra novel oficial de Final Fantasy VII, que é On The Way to a Smile. A gente tem a série completa, o link da playlist tá aqui na descrição. Além disso, aqui na descrição eu também vou deixar o vídeo de todas as partes que eu acho relevantes ou que eu faço citação aqui. Então, como a gente tem gameplay de todos os outros Final Fantasy VII aqui no canal, se eu fizer uma citação a alguma parte de algum outro jogo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E como essa quarta parte não deveria existir, vamos começar logo com ela para acabarmos rápido com isso. De volta ao Reno e o Rude em Underjonon. O Reno tá completamente indignado de que ele tem que ficar lá sem fazer absolutamente nada e que ele é um Turk, ele não serve para aquilo. Ele deveria estar lá num helicóptero indo atrás de qualquer coisa em vez de ficar parado sem fazer nada. E ele tá completamente indignado, então ele vê duas pessoas se aproximando, claramente procurando alguém. Uma dessas pessoas é o Doyle, outra é alguém que eles não conhecem. Eles se apresentam, o nome desse cara é Leslie, ou seja, é o Leslie. E eles perguntam onde que tá o Evan e a Kyria. Eles falam que, foi pra Nibelheim, e eles ficam tipo, por que eles estão em Nibelheim? Ele foi num acerto de contas, ver uns bagulhos, sei lá, mas por que essa pergunta? Ele fala, a gente precisa ir atrás do Evan rápido, porque um dia antes do Fábio morrer, o Fábio tinha levado o irmão dele no médico. E o médico perguntou se o Evan estava bem, porque ele não tinha voltado ainda e ele precisava de um tratamento urgente, do qual ele não tinha entrado em detalhes com o próprio Evan. Eles perguntaram pro Dr. Drake detalhes sobre aquilo e que eles precisariam fazer uma operação, algo urgente do Evan, mas ele em si não sabia. E é por isso que o Fábio e o Kyogo estavam tentando roubar um helicóptero para ir atrás do Evan. Nisso o Reno fica ainda mais pistola de... Mano, por que vocês precisavam roubar um de nossos helicópteros? Vocês não podiam simplesmente chegar pra gente e falar? Vocês precisavam ficar jogando dinamite nas pessoas? Então o Leslie responde bem sério que até onde o Fábio sabia, eles tinham matado os pais dele. Então o Reno não tem uma resposta pra ele mais. E o Woody simplesmente fala, vamos lá, vamos atrás do Evan. Finalmente eles chegam em Cycle Inn. Eles pedem para descer um pouquinho antes para não ter nenhum alarde de novo com o fato dos Turks estarem na região. O Tsong entrega um celular para eles poderem se comunicar ou qualquer coisa assim. Eles chegam, vão na pousada, eles falam com uma recepcionista e perguntam sobre alguma tal de Annette com sobrenome lá. E a moça fala que, desculpa, eu não sei de ninguém com esse nome, eu sou nova aqui, mas talvez a dona saiba te responder, só que hoje ela não está trabalhando. Eles ficam tipo, tudo bem. Então decide alugar um quarto, pelo menos. No dia seguinte eles podem falar com a dona do estabelecimento. Nisso ele vai lá, pega as chaves do quarto, vai pro quarto. Enquanto isso a Kiri tava dando uma olhada na região, ela vai até o quarto e ela fala com ele. Então, assim, é uma vila bem pequena, né? Você acha que a dona de uma pousada vai estar aonde? Ele não muito longe. Normalmente esse tipo de pessoa mora no mesmo local que trabalha. Aí ele ficou tipo, então quer dizer que não precisava alugar um quarto? Ela, mais ou menos. Pelo menos a gente pode tomar um banho. Enquanto isso, eu vou comprar um casaco, eu vou tomar um chocolate quente e eu vou ligar para o Tsong. Que ela estava dando a entender que ela ia dar tempo suficiente para que ele pudesse ler a carta da mãe dele. Ela vai sair para fazer todas essas coisas e ele fica para ler a carta. E na carta, bem, lembrando que a carta foi escrita para o Nick Foley, e nela ela conta que ela vai precisar ficar mais um tempo em Cycle Inn e que junto com aquela carta ela tá enviando o contrato dela. E se qualquer coisa acontecesse com ela, era para que o dinheiro fosse entregue pro Evan. E o adiantamento estava dentro de casa. E pedia para que ele fosse levado para cirurgia, que ela não sabia nada ao certo, mas que ela tinha muito medo, que ele precisava falar com o Dr. Dimitri, médico
de guerra, sabe? Um Army Doctor, não sei traduzir. Vai estar aqui em algum lugar. E ele vivia em Junon. E ele agradecia apesar de tudo. Ele já estava com as mãos tremendo. Ele pegou o contrato. O contrato continha a assinatura da mãe do Evan. E no final dizia que ela precisava seguir os termos e etc, etc. E a quebra dele poderia resultar ou ser resultada na morte dela. Então ele começa a refletir que a mãe dele viveu a vida inteira trabalhando para dar de tudo para ele e no fim das contas ela assinou um contrato que a punição era a própria morte se ela não cumprisse, também para poder salvar ele, para que ele pudesse fazer uma cirurgia. Aqui ele chega, vê o Evan chorando e só abraça ele. Nisso uma senhora, dona da pensão, chega e eles começam a perguntar algumas coisas para ela a respeito da mãe do Evan. Enquanto isso, no helicóptero, o Tsong e a Helena estão congelando de frio, mas estão com uma escuta na bolsa do Evan e eles estão ouvindo a conversa toda. A senhorinha tá falando que no período em que a mãe do Evan estava lá, eles não estavam recebendo muitas visitas e na verdade só estavam aparecendo algumas pessoas um tanto quanto estranhas, meio assustadoras assim, com uns mantos preto, bizarro, e andavam meio vagando com rumo ao norte na montanha. Um negócio realmente muito bizarro. E nisso já o Tsang pensou que eram as vítimas dos experimentos do Rojo com as células de Genova. De volta ao ponto de vista do Evan, ela explica que a mãe dele, ela dizia que ela era responsável por cuidar dessas pessoas de preto e por isso que ela estava lá. Ela pensou em tentar largar a mão dessas pessoas, só que ela não conseguiu e então ela foi atrás delas para o norte porque ela precisava cuidar dessas pessoas. Ela foi atrás deles, mas ela nunca mais voltou. Só que é dito que atrás das colinas existe uma cratera gigante que leva até o centro da Terra. Só que ela nunca foi ver, nem nenhuma pessoa daquela região foi ver para saber se aquilo é verdade ou mentira. Lembrando que airships que voam tão alto quanto a Hindwood são realmente algo de uso exclusivamente militar nesse universo. Então não é algo que seja fácil de explorar a cratera do norte, tá? De qualquer forma, eles perguntam se eles podem ir naquela região, se eles conseguem ir naquela região. Ela diz que sim, porém é para eles tomarem muito cuidado, porque o cenário mudou muito depois da erupção de Lifestream. De volta ao Tsong e a Helena, tá cada vez mais difícil de entender o que está sendo dito, porque por conta da tempestade tá meio que falhando a transmissão, até que chega o ponto que eles realmente não conseguem escutar mais nada. De volta ao Reno e o Rude, o Reno tá segurando o Goldard pelo colarinho e perguntando se ele tem certeza se é só aquilo mesmo. O Gold tá desesperado, falando que sim, que não tem por que ele mentir. O Reno tá quase levantando um punho quando o Rude contém ele, fala não, vamos embora. Eles voltam pro helicóptero. O Doyle pergunta o que tá acontecendo e o Reno responde putaço que ninguém gosta deles, esse é o problema. Eles pegam o helicóptero, saem por aí. De volta ao Tsong e a Helena, eles estão no quarto ao lado agora da Kiri e do Evan, escutando eles. Como eles estão no quarto do lado, ficou muito mais fácil para eles conseguirem ouvir alguma coisa. A Kiri e o Evan estão se perguntando se eles devem voltar para Junon para fazer essa cirurgia com o Dr. Dimitri e etc. A Helena pergunta se ele conhece, o Tsong conhece algum Dr. Dimitri em Junon. E ele fala que sim, tem o Dr. Eugênio Dimitri. De volta ao Evan, ele tá deitado na cama, refletindo o que fazer da vida dele enquanto a Kyrie toma banho. Do outro lado da parede está o Tsong e a Helena. E a Helena tá insistindo para que o Tsong vá tirar um cochilo
porque ele não dorme faz um tempão. E ela tá falando que ela vai monitorar e qualquer coisa ela avisa. E ele fala que não. É quando o Tsong olha pela janela e vê através do vidro um rapaz olhando de volta para ele. Um jovem com cabelo prateado, com um sorriso no rosto, levando o dedo aos lábios em sinal de silêncio. E então o Tsong fala para Helena: Helena, vou sair rapidinho, eu já volto. Ela pergunta para onde ele vai e ele responde que ele vai dar uma checada no helicóptero e ele não sabe ao certo ainda o porquê ele decidiu mentir para ela. De volta ao Evan, que está deitado, ele escuta alguém batendo no vidro da janela. Ele pensa por um momento que pode ser a Helena ou o Tsong, mas quando ele vai olhar, ele vê que é o Fábio. Ele fica, what the fuck? Como assim, Fábio? E ele fala, ei, Evan, eu preciso falar com você. Vem aqui fora. É importante, eu preciso falar com você. Vem aqui fora ou eu vou matar a Kiri. Nessa hora, o Evan tem a absoluta certeza que definitivamente não é o Fábio. A Kiri pergunta se tem alguém lá com ele e ele diz que ele já volta. Ele não sabia ao certo quem era, o que era, mas a única coisa que ele queria era poder botar uma distância entre esse ser e a Kiri. Então ele simplesmente sai da pousada e vai atrás dele. Enquanto isso, o Tsong chega no lugar onde estava esse menino e sequer tinham pegadas no local, na neve. Já a Helena, ela tá saindo desesperada do quarto do hotel porque o Evan saiu e ela não notou, então ela vai correndo atrás dele desesperada. A coisa que era idêntica ao Fábio atrai o Evan para uma cabana não muito longe de lá. Ele faz o Evan abrir a porta, ele entra. Então ele fala, vou começar com algumas perguntas. Você sabe me dizer onde eu posso encontrar isso aqui? E ele mostra para ele uma foto grotesca de um braço. E assim que ele se lembra que aquela foto é a mesma foto do Dr. Drake, o Fábio responde que sim, aquela é a mesma foto do Dr. Drake. Só que quando ele nota, a foto ela tá meio suja, com umas manchas pretas. Só que quando ele presta bem atenção, não são manchas pretas. Elas são avermelhadas, elas parecem sangue. Quando ele se dá conta disso, o Fábio responde sim, ele era um bom médico. A partir daqui eu realmente não sei descrever para vocês, porque o livro se torna realmente um filme de terror, onde a criatura começa a mutacionar de forma estranha. Ele explica que ele não sabe o que é, que ele só viu a foto e de repente ele vê um vulto preto passando por ele e o que era o Fábio agora é um cara de cabelo prateado e de repente ele vê o Dr. Drake com a boca cheia de sangue e ele vê a criatura se transformando na mãe dele e a criatura fala, você é inútil e olha que eu até curei o seu ombro, mas não tem problema, eu vou pegar o meu presente de volta. E então o Evan começa a gritar loucamente de dor. Nisso, do lado de fora, o Tseng escuta os gritos e sai correndo. Eu já falei Tseng de novo porque eu tô nervosa. Na hora que o Tseng entra, a criatura vira pra ele e diz: o Evan acha que você sabe aonde está a Jenova. Ele sente uma coisa alienígena se rastejar por entre ele. E na hora que ele pensa isso, a criatura responde, o quê? Você acha que eu sou a Jenova? Não. Jenova é minha mãe. Eu tô procurando por ela. A primeira pessoa que vem na cabeça de Song é o Sephiroth, porque ele era o único que chamava a Jenova de mãe. Então a criatura responde, Sephiroth. Sim, eu conheço esse nome. Eu sinto ele no live stream, mas eu não me importo com ele. Enquanto o Song não consegue reagir, o Evan tá desesperado no chão, morrendo de dor, porque toda a dor que ele não estava sentindo voltou de uma vez e ele tá implorando pelos analgésicos e etc.
De volta a Helena, ela segue os passos de Tsong. Quando ela entra, ele tá caído no chão. O Evan tá agonizando de dor. E a Helena fica, meu Deus do céu, tá tudo bem com você? Aí ele responde que tá, mas que o Evan precisa dos analgésicos. Então ela pega uma seringa e enfia com tudo no pescoço dele e começa a injetar o medicamento. E ela pergunta o que aconteceu e ele responde que alguma criatura, algum tipo de criatura com as características da Jenova os atacou. Bem, o Evan acorda, ele nota que o Tsong e a Helena deixaram a cabine e foram atrás da criatura, seja lá o que ela for. O local onde ele se encontra parece um tipo de escritório, sabe? Algo assim. Eu particularmente assumi que essa casa é a mesma que vivia a Ifauna antes de ela ser capturada. E eu vou deixar o link aqui na descrição com a gameplay do clássico onde tem essa casa, tá? O Evan pensa em ligar pro Dr. Drake pra ver se ele tá bem. Ele se toca que a Kiri ainda tá na pousada. Ele está desesperado, só que quando ele chega na pousada, ele vê que a pessoa que tava de recepcionista tava dormindo, então ele começa a andar com mais calma pra não acordar essa pessoa. Quando ele tá se aproximando do quarto, ele escuta a Kiri conversando com alguém. E a conversa é a seguinte, ela fala, me deixa eu ver a sua orelha. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Ah, pra eu ver o furo. Pra ver se você é realmente o Kadaj. E a pessoa fala, vai em frente. E ela, deixa eu ver. Ele então, meu Deus, é você mesmo, Kadaj. Aí ele, viu? Ela, nossa, estou tão feliz. O Kadaj responde, você não pode ser feliz. Esse outro cara não sai dos seus pensamentos esses últimos dias. E a Kiri responde, ele é totalmente diferente. Você é um antigo amigo, Kadaj. Eu sinto muito sua falta. É claro que eu fico feliz em te ver. O Kadaj responde, eu odeio ele. Evan, eu quero matar ele. Então a Kiri fala, então, e eles escutam um barulho de tiro, eu não vou deixar. O Evan abre a porta e vê essa criatura de cabelo prateado lentamente juntando os pedaços dela de volta pro corpo, falando, você atirou em mim, como você pode? E já são 3 horas da manhã e eu tô gravando o vídeo tarde de novo. A criatura, ela pula pra longe e ela simplesmente gera uma espada do nada. Porque pra o que gerar uma espada pra alguém que tá criando tantas fucking ilusões, não é, dona Genova? Eles tentam fugir, a criatura aparece na frente deles, eles saem correndo desesperados, quando de repente eles começam a sentir um cheiro de algo queimando. Então eles olham em volta e tudo na pousada tá pegando fogo. A Kiri entra em pânico e desespero. O Evan tenta acalmar ela e levar ela pra fora da pousada aos poucos, tentando conversar com ela pra ela se distrair, não perceber o estado que tava tudo. De volta ao Tsong e a Helena, o Tsong pergunta como estão o Rudy e o Reno, enquanto ele arruma os mísseis do helicóptero, e a Helena responde que eles estão a caminho dali, e o Sen fica tipo, what? Por quê? E aí ela fala, então, talvez quando eles tenham ligado quando o senhor não estava, eu sem querer falei que a gente estava aqui. O Evan e a Kiri estão saindo da pousada quando eles veem o helicóptero decolando. E eles pensam, eles devem estar indo atrás da gente quando eles notam que na verdade a criatura de cabelos prateados estava presa num dos pezinhos assim do helicóptero e basicamente eles estavam tentando se livrar dele. O Evan e a Kiri começam a correr atrás do helicóptero porque o Evan teve uma ideia. Eles seguem o Tsong e a Helena no helicóptero rumo à cratera no norte. Eles notam que eles meio que vão para um lado para o outro, sobem, descem o helicóptero na tentativa de fazer aquela criatura cair de alguma forma. E então, de repente, quando eles estão tentando ver se eles ainda conseguem enxergar a criatura, eles escutam alguém falando, estão procurando por mim. A criatura tá logo atrás deles. Vou começar a chamar a criatura de Kadaj, porque a criatura é o Kadaj e é isso aí.
Então Kadaji vira pro Evan e fala: você não sabe onde a Dina vai estar, então você não tem mais utilidade pra mim, apesar de você ter me proporcionado um pouco de diversão. O Evan olha pra Encycling pegando fogo e ele fala: isso é o seu conceito de diversão? Então o Kadaji responde: mas não fui eu, foi a Kiri. A Kiri responde que ela nunca fez nada daquele tipo. E o Kadaji fala: Kadaji, Yazoo e Loss, o seu grupo mal de antes. E ela começa a gritar: pare. Ele: e queimaram as favelas. E ela fala: eu não fiz isso, eu me recusei, mas você também não os parou. E um monte de gente morreu pro fogo, além dos seus 3 amigos. Você amava o Kadaji, não é mesmo? E nisso ela gritando pra ele parar. E basicamente o Evan já tinha se tocado, né? Que essa era o gatilho ruim que a Kiria tinha relacionado ao fogo. Isso tudo tá acontecendo na beirada de uma cratera de Life Stream. E as paredes dessa cratera são todas cristalizadas em gelo ou qualquer coisa desse tipo. Basicamente os dois saem na porrada e resulta que eles acabam sendo lançados para a borda. A Kiri fica pendurada e o Evan segurando ela. Kadaji chega perto, gera a sua espada e então perfura o ombro do Evan. Então, com a dor, o Evan acaba soltando a Kiri, que acaba caindo. De dentro do helicóptero, o Tsong consegue ver o Evan caído na neve, com o Kadaji espetando o braço dele com a espada e todo o sangue dele saindo. O Tsong dá ordens para Helena soltar o míssil na criatura e a Helena fica tipo: mas senhor, os mísseis vão acertar o Evan. E o Tsong fala que não é problema nosso. E a Helena fala: mas senhor, o Evan é o irmão do presidente. E o Tsong repete: não é problema nosso. De volta ao Henry Wood, dentro do outro helicóptero, junto com o Leslie e o Doyle, eles estão se aproximando. Quando eles veem um Psycho Wing em chamas, eles estão tipo: what the fuck, que diabo tá acontecendo? Eles conseguem receber uma ligação da Helena, um rádio da Helena. Ela fala que eles precisam neutralizar um alvo e que eles precisam de ajuda. Ela pergunta qual a distância deles e ele explica que eles estão a X distância. Então ele consegue identificar o outro helicóptero. Então ele vai para trás no helicóptero e começa a montar a arma. O Leslie e o Doyle ficam: e aí, qual é o alvo? E aí o Reno fica tipo: não faço ideia. Mas meu chefe me deu ordens e eu tô aqui preparando a minha munição. E ele fica tipo: vocês não sabem o que vocês vão atirar, mas vocês vão atirar mesmo assim? E aí ele responde: nosso comandante está a bordo do outro helicóptero e nos deu ordem, então a gente vai seguir. É assim que a organização funciona. E o Leslie responde: que merda ser vocês, hein? A Helena avisa o Tseng que o Renault e o Rudy estão na escuta. Então o Tseng pega o headset e avisa que é para eles circularem a área para evitar que o inimigo escape, tem alguma rota de escape, e enquanto isso eles vão partir para cima com mísseis. O Reno começa a escanear toda a região do que ele tem que fazer, e então ele nota que o Evan tá lá no meio. E aí ele fica putaço da vida, e ele fica: puta que pariu, sou idiota. E aí o Song tá puto também, e ele pergunta: o que você tá esperando? Atira. E aí o Rudy explica que o Evan tá lá embaixo. O Tseng meio que responde: ele já tá preparado pra isso, só atira. O Doyle e o Leslie se entreolham. O Reno diz que ele não pode. O Tseng já tá pé da vida, falando: Reno! Eu imagino o nível de putaço que o Tseng já deve estar pra falar desse jeito com ele. O Reno responde que o Evan também é o amigo deles e ele não pode atirar. Então o Tseng fala com uma voz abrupta que: ótimo, deixa eu explicar pra você. Aí começa a ter uns problemas no rádio. O Tsong vira pra Helena e fala: é por nossa conta. E ela responde: sim, senhor, com assim um receio na voz. E aí o Tsong responde: você é amiga do Evan também?
Aí ela responde, não, mas o Reno... O Tsong só vira falando, me dê os controles, eu dou um jeito nisso. De volta o Evan, que tá agonizando em dor, com uma espada atravessada no seu ombro, desesperado, quando de repente ele escuta a voz da Kiri, ele chama pelo nome dela e ele escuta a voz dela de novo. Então Kadaj fala, talvez seja melhor eu começar por ela. De volta ao Reno e o Rude, meu Deus do céu, parem de ficar trocando de personagens toda hora. Eles estão dentro do helicóptero, olhando o que diabos a Helena e o Tsong estão fazendo. E claramente a Helena tá pilotando, enquanto o Tsong tá comandando qualquer coisa que esteja fazendo painel, talvez controlando os mísseis que ele vai jogar. E eles estão discutindo lá, sai daí, eu vou pilotar, e não, eu faço não sei o que lá. Então o Leslie fala que se eles descerem um pouco, talvez eles consigam ajudar atirando no cara de cabelo branco com a espada. Então eles ficam tipo... Aí o Leslie abaixa essa porcaria de helicóptero e o Rude responde, eu não recebo ordem de civil, mas ele abaixa o helicóptero mesmo assim. E o Doyle abre a porta para que o Leslie atire. Nessa hora, do outro lado, a Helena tá vendo a situação e tá falando, Tsong, olha o que tá acontecendo ali, meu Deus. E aí o Tsong, ai, tem na hora. Ela, o que a gente faz? Só se aproxima. O Leslie tá tirando incessantemente, a criatura não morre. Eles começam a se perguntar se é aquele diabo, aquele demônio imortal. Quando de repente ele some no meio da paisagem e aparece na frente do helicóptero. Ele enfia a espada pelo vidro, quase acerta a cara do Reno. O Reno fala, isso não é uma pessoa, isso daí é um monstro. O Rude vira pra trás e fala, está na hora de abandonar o barco. Não dá nem tempo do Leslie e o Doyle pensarem em alguma coisa quando eles são simplesmente arremessados para fora do helicóptero. Então a criatura também some da frente do helicóptero. O Reno fica, what? Cadê ele? Quando ele escuta uma voz falando atrás de você, ele se vira pra ver o Kadaj lá e ele fala, isso parece divertido. E o Reno simplesmente responde, então vai se divertir sozinho. E abre a porta do helicóptero e pula pra fora junto com o Rude. Eu amo esse livro, eu amo essa série e eu amo esses dois. Ai, quando eles pulam, o Tsong consegue escutar o atira! E eles mandam um míssil contra o helicóptero onde essa galera toda tava. De volta ao Evan e a Kiri, eles estão caindo naquela cratera, mas eles não param de cair quando eles se tocam que na verdade eles estão dentro do Lifestream. É complicado, ao mesmo tempo que parece ser o Lifestream, onde eles chegam no final, ao mesmo tempo não parece ser o Lifestream, não parece ser algo líquido. É difícil explicar essa parte e é difícil para mim visualizar essa parte, mas eu acho que isso é um pouco intencional, porque a gente tem como exemplo uma visão de cair dentro do Lifestream e o que é isso, baseada no momento em que a Tifa e o Cloud caem dentro do Lifestream e é meio difícil você entender o que é Lifestream líquido, o que é um Lifestream mais... o que é, sabe? Quando o Cloud e a Tifa caem no Lifestream, a gente vê isso no clássico, você vê eles caindo eternamente, que nem é descrito no livro. Também tem essas ilusões, que é meio que tipo você vendo o que está se passando na mente deles. Mas aqui é descrito como se eles caíssem eternamente. E eles estavam no Lifestream, depois de um tempo eles passam muitas horas andando e eles não dão em lugar nenhum. E eles parecem ao mesmo tempo dentro de uma caverna de gelo. Eles veem alguns fluxos de Lifestream vagando e eles decidem de seguir, porque se o Lifestream ele eclodiu da Terra, então é porque ele automaticamente procura por saída. Então se eles seguirem aquele fluxo de Lifestream, eles vão dar em algum lugar onde eles encontrem uma saída.
De volta aos Turks, o Tsong avisa que ele e a Helena vão voltar para o Under Junon, mas primeiro eles vão deixar o Rude no Healing para que ele pegue o terceiro helicóptero e volte para buscar os civis do Reno. E o Reno fica tipo, hã? E o Tsong olha para ele e fala: eu imagino que você vai querer ficar aqui para poder ajudar as pessoas. De volta ao Evan e a Kyrie, eles seguiram o fluxo de Life Stream, só que eles deram um caminho sem saída. Basicamente era um lugar muito, muito alto, onde o Life Stream conseguia sair, mas eles não conseguiriam. Eles acabaram encontrando nesse caminho sem saída pessoas de manto preto. Eram homens, mulheres e crianças, todos com mantos pretos, exatamente como descritos pela dona da pousada. Então, no meio de tantos corpos, tinha um que não tinha um desses mantos, e era a mãe do Evan. O corpo dela, ela estava encolhida, com as pernas próximas do peito, como se ela tivesse em posição fetal, sabe? Quem se aproxima dela é a Kyria. Ela chega, ela cumprimenta e ela se apresenta. O Evan não consegue olhar e só olha para baixo. A Kyrie volta com algumas cartas. Uma delas era pro Nick Foley, falando que ela tinha identificado 5 experimentos que tinham deixado Nibelheim e que tinham partido para a cratera do norte. Além desses, ela encontrou outros 3 e deixou algumas anotações. Eu vou colocar o nome de todas essas pessoas que apareceram no livro aqui, porque eu acho interessante. Eu não sei se esses nomes podem ser usados no remake, mas melhor de qualquer jeito. Na segunda carta pro Nick Foley, mais uma vez a mãe dele pede para que o dinheiro seja entregue pro Evan. Uma das cartas que estavam com ela era a carta que o Evan tinha deixado em casa antes de sair. O terceiro papel era uma carta dela escrito: Querido Evan, eu vou começar pela coisa mais importante. Você lembra na sua cirurgia do seu coração? O procedimento foi muito bom, mas eu descobri algo a mais. Um hematoma no seu cérebro, que ficaria maior e maior e eventualmente te mataria. Era preciso que você fizesse a operação o quanto antes, mas levou muito tempo para que eu pudesse juntar o dinheiro. E eu me senti horrível a respeito disso. Mas o dinheiro que você vai encontrar em casa do meu trabalho deve cobrir. Eu me certifiquei de que o Nick tivesse a certeza que você o encontraria. Eu sei que você não gosta dele, mas por favor ature-o só mais um pouquinho. O nome do doutor é Dimitri e ele pode ser encontrado em Juno. Eu o conheci pouco tempo atrás e eu consegui fazer com que ele concordasse em fazer a operação. Agora você deve conseguir fazê-la. Aqui é algo que eu preciso te dizer. Eu sempre escondi isso de você, mas eu era jovem e eu trabalhei para Shinra como secretária do presidente. Nessa época eu era uma garota cheia de sonhos e eu fiz algo muito, muito estúpido, mas mesmo assim eu sabia que era algo estúpido e eu não parei a mim mesma. Quando eu terminei, eu não me importava se eu estivesse viva ou morta. Eu estava desesperada. Mas então você veio, e você trouxe meus pés de volta ao chão. Obrigada, Evan. Eu nunca vou poder dizer o quanto você fez por mim. Eu acho que eu posso escrever um pouco mais. Eu tenho um último desejo. Existem algumas pessoas que me ajudaram quando eu mais precisei. E se em algum momento você encontrá-las, por favor, agradeça-as por mim. Uma delas é o Sr. Vincent Valentine. Quando eu deixei a pensão em Cycle para Midgar, ele me ajudou durante um aperto. O Sr. Sid Hangwood e o Sr. Barrett Wallace me ajudaram a voltar para cá quando eu precisei. Evan, eu sei que provavelmente você não lerá isso, mas eu preciso escrever de qualquer forma. Tem algo que eu aprendi em minhas aventuras. Existe tanta coisa boa no mundo, eu viajei tão longe, e apesar da minha ignorância, eu acredito tudo de bom que existem nas outras pessoas. E eu sinto que essa mesma bondade fará com que essa carta chegue às suas mãos. Adeus, sweetheart. Eu tenho que dormir agora. Eu te amo, Evan. Ele pôde ouvir
a Kiri fazendo os... Mas ele não chorou. Eles pegaram algumas luvas e coisas que ela estava vestindo para que eles não acabassem morrendo congelados ali. E quando eles estão terminando de colocar as coisas, eles escutam: "Ah, aí está você." Eles começam a fugir. Todo esse lugar, ele parece feito de gelo. Então as paredes são de gelo altas, tem alguns buracos no gelo com um líquido lá embaixo que não parece ser água, parece mais ser o Life Stream. E eles começam a fugir do Kadaj quando eles encontram, além dos corpos das pessoas de manto preto, eles encontram um negócio estranho ao longe. E ele consegue identificar que aquilo parece muito com o braço da Gênova que tinha se perdido. Ele sai correndo atrás do braço, o Kadaj sai correndo atrás dele. Quando ele tá prestes a pegar, ele manda um: "É isso que você quer? Então vai lá e pega." E ele pega o braço e ele chuta para dentro de um desses buracos com Life Stream. O Kadaj corre atrás, o braço tá afundando. Quando o Kadaj entra lá dentro, meio que ele começa a agonizar de alguma forma e então ele some. A ideia do Evan é: se eles não podiam matar ele com nada natural, talvez o Life Stream, que em algum momento parou o meteoro, conseguisse dar jeito nele. Depois de um longo tempo, ainda caminhando, eles estão gritando, pedindo por ajuda, quando de repente eles escutam uma voz responder. Eles só tocam que a voz é dos Leslie e ele tá com o Doyle e também o Reno. E eles ajudam eles a sair daquele buraco, literalmente falando. De volta em Cycle Inn, a pousada inteira pegou fogo, mas aparentemente ninguém morreu, tá todo mundo bem, tá todo mundo legal. O Rude volta com o helicóptero para buscar todo mundo e eles vão para Underjunon, onde, bem, o Evan precisa fazer a cirurgia, né? E quando eles chegam lá para conversar com o médico fala o seguinte: e ele foi um dos responsáveis pela cirurgia no coração dele, que quando ele descobriu que o Evan era um filho bastardo do presidente Shinra, ele viu que aquela era a oportunidade de ouro dele. Então ele inventou que ele tinha um tumor no cérebro e que ele ia crescer. E crescer se eles não fizessem nada naquele momento. Acreditando que aquela mulher fosse avisar isso para o presidente Shinra. Então ele cobrou um valor muito exorbitante para que ele conseguisse ganhar uma boa grana. Só que a mulher não voltou, ela simplesmente sumiu. E depois de muito tempo voltou a falar com ele e ele passou os valores da cirurgia, que eram fictícias, não precisavam, não existiam. Nessa hora o Evan já tá pensando: então quer dizer que a minha mãe viveu a vida inteira dela se matando de trabalhar, acreditando que ela precisava pagar essa cirurgia para mim. Ela se submeteu a um contrato com a Shinra para conseguir um adiantamento. Tudo isso para pagar uma cirurgia do qual, na verdade, ele nunca precisou. Eles perguntam sobre o Dr. Drake, se ele sabia de toda essa farsa, porque, de certa forma, ele que apoiou isso, né? Ambos trabalhavam juntos. E o Dr. Eugene confirmou que o Dr. Drake avisou para ele numa ligação de que o Evan era paciente dele. Ele lembrou, ele avisou: fala pra esse moleque pra ele ficar de olho, vamos causar um terror assim, para que ele ache que realmente tem alguma coisa na cabeça dele. Ou seja, o boato que o Dr. Drake causou foi o motivo pelo qual o Fábio tentou roubar um helicóptero e acabou ele e o Kyogi mortos. No meio disso tudo, o Evan já tá cerrando os pulsos de total ódio. Ele não sabe o que fazer. Ele simplesmente sabe que ele não quer esse cara continuar
impune, mas ao mesmo tempo ele não faz ideia do que ele pode fazer. O Tsong agradece pela informação e enquanto o Evan tá pensando em o que ele pode fazer, ele escuta um barulho de vidro quebrando, seguido por barulho de metal caindo. Quando ele se vira para ver o médico caído no chão e ele olha assim, ele acha que o Tsong deu algum tipo de murro ou porrada nele. Então ele começa a ouvir o médico falando: o que você vai? E de repente vários barulhos da bota do Tseng batendo com força contra a carne. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E então, ao mesmo tempo que o Evan se sente satisfeito em ver aquilo, não é aquilo que ele quer pro mundo. Então ele grita que já chega e o Tseng só responde: eu acho que você deve ir embora. O Rudy já vai te levar para casa. O Evan tá prestes a virar para ir embora quando ele lembra da visão do braço da Genova e acha que é certo que ele avise o Tsong a respeito. Então ele fala que você pode encontrar o braço lá porque isso e isso aconteceu. E o Tsong só responde entendido. E então o Evan começa a ir embora. E enquanto ele vai, ele consegue ainda escutar o barulho do médico implorando pela vida dele. Depois disso, é dito que, apesar dos Turks ou Doyle não estar coordenando nada na construção do monumento, as construções continuaram mesmo assim, normal. O Reno e o Rudy vão para o escritório do Dr. Drake e só é dito que alguns pacientes encontraram ele um tempo depois, morto na própria poça de sangue. Como o Evan cedeu a casa dele pro Leslie e pra Merle, ele acabou ficando na casa do que era do Fábio, até porque para poder cuidar do Beats, a Kyrie cada vez mais começa a fazer novas visitas, até o momento em que ela acabou ficando por lá mesmo. Também dizem que do nada um dia o Beats vira e fala que ele quer ir para uma igreja nas favelas de Midgar. E é dito que essa igreja, do nada, ela surgiu uma nascente milagrosa que cura a geóstigma. Quando eles estão rumo para essa igreja, eles passam pela praça principal onde ficava o monumento, mas por algum motivo tá tudo destruído lá. De acordo com as pessoas locais, falaram que houve uma batalha contra um monstro enorme e tudo foi destruído por conta disso. Quando eles chegam na igreja do setor 5, eles veem o cara do Strife Delivery Service dentro da água. Eles perguntam se ele tinha geóstigma e ele diz que sim. Ele tá lá com algumas outras crianças, ajudando elas. Uma dessas crianças, o Evan consegue reconhecer a voz, parece ser o menino que atendeu ele, o Denzel. Logo em seguida, ele vê a Marlene, que é a mascote lá do Seven Heaven. Junto com ela tá a Tifa. E ele inclusive pergunta se ele pode dar uma passada lá depois para agradecer e contar tudo. E a Marlene responde que não, porque o Seven Heaven tá fechado, porque o pai dela vai beber até a última gota do que tiver lá. E a Marlene diz que é um dia especial, porque eles vão receber muitas visitas, inclusive o Vincent vai vir. Então o Cloud fica: caralho, realmente que surpresa. Vai ser realmente um dia especial. Então aqui ele fica tipo: peraí, Vincent? E eles ficam se perguntando: será que o cara da carta da mãe do Evan? E aí a Kiri: só tem um jeito de a gente descobrir: invadindo a festa. Quando o Beats entra, né, pra se curar da geóstigma, eles colocam a mão nessa água e eles conseguem sentir que ela tem a mesmo calor que o Life Stream tinha, porque na verdade aquela água é do Life Stream. Por fim, a Kyrie conta que o Gold Ard foi atrás do padrasto dele para ver como ele estava e tal, e que ela está preparando uma festinha de aniversário pro Evan, tá, e tal. Ela convidou
uma galera, talvez, os Turks, e o Evan fica... Por que você chamou os Turks pro meu aniversário? Ela fica tipo... Talvez, assim, eu não tenha chamado só os Turks, né? Talvez eu tenha chamado seu irmão? E aí o Evan fica tipo... Eu duvido muito que ele vai vir. Aí a Kiri responde que de fato ele disse que ele tem mais o que fazer, mas que ele disse que não inveja ele apesar de tudo. O Evan simplesmente começa a dar risada disso, apesar da Kiri não entender. E então terminamos. É 4 horas da manhã. Eu deveria estar dormindo pra trabalhar, mas eu finalmente terminei esse vídeo. Yay! Bem, de qualquer forma é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Eu espero que vocês tenham gostado da história, tanto quanto eu. Eu particularmente amei cada parte dela. E no fim das contas, eu ainda assim fiquei tem um pontinho de triste que eu fiquei, que foi a sensação que todos os Turks dão quando eles falam e quando eles descrevem as ações deles. Não as brutais e cruéis, mas quando eles estão preocupados com alguém de verdade, o que me remeteu muito o Before Crisis, que é o fato de que eles, por mais que eles se preocupem com alguém, por mais que eles gostem de alguém, e eles queiram defender esse alguém, isso não importa. Eles são Turks. Se eles receberem uma ligação, eles têm que largar tudo e fazer o que é mandado. Se mandarem que ele puxe o gatilho contra aquela pessoa que eles querem defender, eles têm que puxar o gatilho, porque eles são Turks. Então, não importa o quanto eles se esforcem para apagar o passado deles, vão ter cicatrizes que nunca vão ser deixadas de lado. É essa a interpretação que eu tive quando o Song ficou refletindo sobre todos os ferimentos da Helena. É isso que eu tive de impressão sobre todo o resto. Meio que esse livro, o fato do clássico ter acabado e a Shinra ter morrido, parecia uma oportunidade dos Turks deixarem seu lado Turk. Porque o que acontece no Before Crisis é eles serem perseguidos pela Shinra por serem Turks e conterem todas aquelas informações secretas e tal. Então eles são jurados de morte. Uma vez que não existe mais Shinra, você imagina que eles não têm mais com que se preocupar, os Turks não têm mais que se esconder. Mas não é assim. Eles continuam se escondendo, ou se eles não se escondem, eles continuam sendo temidos, por mais que eles se esforcem pro contrário. Eu gostei bastante, eu gostei muito da visão dos Turks nesse livro. Eu amei a visão dos Turks no Before Crisis. E, mano, eu não sei o que falar, só que eu amo essa série e pra mim ela tem 0 defeitos. Verdade, sério, porque eu amo a complexidade dos heróis, aí a gente é jogado nos vilões malucos, que é Rojo, Sephiroth, e eu adoro a história deles, aí a gente coloca a máfia do grupo pra gente ver, e eu amo essa máfia do mesmo jeito. Eu não consigo não amar esse jogo, meu Deus, por quê? Por quê? Ai, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de produzir. Se eu não tivesse gostado de produzir, eu não tava aqui há 5 horas falando incessantemente, né? Se você não é um Moogle, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você já é, então deixa seu curtir e seu comentário. Eu adoro responder comentários de pessoas com dúvidas sobre a história. Então, avisos dados. Beijinhos, tchau, tchau.